geralmente não importa, né? Realmente ele é muito duro, muito agressivo comigo. Significa, ele diz o seguinte, que a intimidade do casal tem que chegar a esse ponto, porque a comunhão com Deus é algo íntimo, não é? A oração. E por que a gente não compartilha a intimidade da confissão com a pessoa que nós atendemos? Aí entra o que você falou, nós podemos ser, e Deus sabe da nossa hipocrisia. Acho que Deus às vezes olha para nós assim, você, cara, você reconhece tudo isso, mas você não dá a mão à palmatória, você não deixa dobrar um dedinho, vai lá e fala para ela. O que você falou para mim, agora vai lá e diz para ela. Não, você vai manter a sua opinião. Isso me faz lembrar uma história que o professor falava de um aluno muito de opinião, né, na sala de aula. Ele contou uma historiazinha sobre pessoas que têm uma opinião muito forte. E ele conta que tinha um boi e um sapo brigando. O boi e o sapo, né? E o boi tentando dar uma encostadinha no sapo, né? Aí o sapo se cuidou e o boi colocou a pata em cima dele. E começou a soltar o peso. E aí o sapo foi esboachando. Aí alguém passou por aquela disputa tão anormal, falou, se rende aí, levanta a bandeirinha, pede arrego. O que você está fazendo aí? O sapo falou, estou mantendo opinião. Quer dizer, você vai morrer e manter sua opinião feliz. Essa hora, abre mão, senão você vai morrer exprimido. E muitas vezes a gente é que nem esse sapo teimoso, a mão é maior, o fim todo mundo está vendo. Vale a pena você sustentar algo. Confessa para o Paulo, me desculpe, eu errei mesmo. Eu estou sofrendo os efeitos desastrosos da minha atitude, mas não reconheço que foi culpa minha. Humildade é uma dificuldade. Expor os erros, né, as dificuldades, está na essência humana, a dificuldade de se expor, né, os seus erros, os seus defeitos. E é um exercício que você tem que estar habituado a fazer, começar a treinar. Você colocou bem, é hábito, treinar isso. Vem de você no seu nascimento. É isso, está no nosso DNA, né? Olha, uma raça caída, a gente nunca sabe pedir, me desculpa, me perdoa, eu estava errado, eu errei, é óbvio, porém o óbvio a gente não faz. Por quê? Porque a gente está mexendo com o nosso orgulho. E onde é que fica eu nisso? Não, você já está ruim na vida, você vai ficar bem se você reconhecer. A questão é que a gente não tem comido do fruto da humildade. Esse é o problema. E a gente tem perdido o sabor dele, não sabe o que é ser humilde. E o texto lá diz, desista da contenda, seja humilde, reconheça. Então essa é uma dificuldade de receber feedback, é quando você começa a não aceitar aquilo que o outro está dizendo. E não tem ninguém melhor nas nossas relações do que a esposa ou o esposo para saber o que de fato nós precisamos. Por de fora a gente passa até de elegante, bacana, legal, né? Mas em casa é onde a gente se despe, a gente tira a roupa. Assim como entre marido e mulher há uma cumplicidade e há um despiste físico, mas antes de haver um despiste físico, nós nos despimos também no sentido moral, emocional, nós abrimos mão. E ali você é visto sem roupa. E você não quer ser visto sem roupa. Ali você é visto como de fato você é. Você sai, você coloca terno e gravata, vestido de noiva, tudo bonito, tudo funciona, você é educada, você é prestativo, mas chega em casa, a gente tira a máscara. Ali é onde a verdade vai ser dita. Por isso que o lugar onde é mais duro de ouvir a questão da humildade é no nosso lado. Porque na rua a gente passa até por humilde. A gente pede uma desculpa, com licença, por favor. Mas em casa, não tem como você ficar dando uma de educado 24 horas por dia sob pressão. E é no contexto da casa que você precisa revelar a humildade. E é no contexto da sua casa onde você vai ouvir as críticas mais duras, porque elas mexem com você, porque é quem te conhece. E aí a oportunidade de briga? Não. É a oportunidade de quê? Ministrar. Como que a gente ministra? Na ministração, um reconhece. Não é um ato do culto que é a confissão.
e o outro perdoa. Está vendo culto? Olha o culto em casa. Eu confesso e você me perdoa. Duas coisas bonitas entre um casal. Mas é como você colocou, Paulo. É um exercício. A gente tem que dar um pontapé inicial nisso. A gente tem que começar a treinar a ser humilde. E começar a colher os frutos da humildade. Porque o que nós colhemos é o fruto do nosso orgulho. E esse só damos nós. Não é melhor sermos humildes? A Bíblia diz: condescendei com aquele que é humilde. A Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. E a gente não faz. Sim. A humildade dentro de casa é até bom para os próprios filhos também. Eles vão vendo aquele exemplo que o pai está fazendo e acaba sendo humilde também. Muito bem lembrado. O próprio pai e o pessoal de fora que vai conviver. Ótimo, ótimo. A outra coisa, o outro ganho. Você vai mostrar para o teu filho que ninguém é perfeito, e no contexto lá, é o melhor local onde ele vai ver imperfeição, mas ele vai ver culto em casa, ele vai ver o pai confessando e a mãe perdoando, ele vai ver culto. Ele fala: olha, então ele não vai ter dificuldade para sustentar a opinião dele com o colega, com a irmã, com o irmão em casa. Essa é a verdade. O que a gente vê nos filhos é um reflexo do que acontece no casamento da gente. E principalmente quando os filhos vão ficando mais velhos. Olha, o modo como os meus 3 filhos lidam com o outro, para mim é vergonha. Muitas vezes eles estão repetindo o que eu faço. E principalmente os meninos em relação à menina. A Rebeca é uma briga de foice com o Pedro. E eu vejo o comportamento do Pedro comigo. E quando o Arthur age com a mãe dele, ele está repetindo o que eu faço. E teve vezes que eu fiquei profundamente envergonhado, abatido. E fiquei sem moral de falar com ele. Porque ele estava fazendo exatamente o que ele veio fazer com a mãe dele. Eu estou ensinando meus filhos. Se você não ensinar o seu filho que em casa é um local de ministrar, de receber perdão, e de perdoar, e de confessar, onde eles vão aprender? Vão ter filhos orgulhosos. E eles vão bater a cabeça. E amanhã depois você vai olhar para ele e dizer: o fracasso do meu filho deve grande parte a mim, porque eu ensinei isso. Consciente e inconscientemente. Então, muito bem lembrado. Então vale a pena sermos humildes. É o que nós precisamos. Quem tem que sair do trono. É a melhor maneira de fazer isso. Segundo, falta de confiança. Às vezes não confiamos suficientemente na competência ou nas intenções do nosso cônjuge. Isto é, nos impede de receber corretamente o feedback que ele nos dá. Isso, ou seja, essa ideia de não confiarmos o suficiente, de forma suficiente na competência do outro. A verdade é que a gente subestima muito uns aos outros, né? Nas nossas relações gerais e em casa muito mais ainda, né? Você quase não acredita que ele vai conseguir chegar lá. Ou ela. Não, mas você está com essa tarefa, será que você consegue? Então, essa falta de confiar, e o casamento é uma entrega, uma confiança direta, né? É um marido que deixa para a esposa uma responsabilidade, por exemplo, de pagar a conta da casa, de levar o filho na escola, ou a filha, seja o que for, de ir lidar com uma situação. Até que ponto você confia nela, falar ela vai fazer a coisa certa? E até se não fizer, você não vai virar para ela e dizer: mas eu te disse, Não, você não vai dizer. Mesmo que não deu certo, olha, eu sou como se lembra, o caso de Adão, não deu certo, mas Adão foi cúmplice. Não é? Uma cumplicidade pecaminosa, uma dúvida disso. Mas só estou me referindo à cumplicidade. Porque não tem coisa pior do que é você deixar a pessoa sozinha. Ela fez, bateu a cabeça, você não confiava nela, e no fim, o que você disse? O problema é seu. Você não foi cabeça dura de fazer isso? Confiança. Em casa, quando vou mudar de automóvel, eu ouço a minha esposa, os meus filhos falam, eles são assim, rapidinho. Chega em casa, eu não comprei um carro ainda, você está olhando carro demais. E meus filhos, não sei o que o papai está esperando. Aí vem. Então o que eu vejo? E ali eu tenho muita pressão. Nunca tive da parte deles falar assim: olha, deu mal, a culpa foi sua. Porque no fundo, eles serão cúmplices comigo. Confia.
ainda que acha que eu posso ser demorado, e sou em algumas coisas, mas é gostoso você ver que confiou, tem uma confiança ali, e quando confia, então me dá mais segurança, eu posso fazer a coisa com mais segurança, porque eu sei que por trás de mim, a minha família vai me apoiar. Você tem isso. O casamento seu é assim, que você faz e você tem aquele guarda-costas do lado, segurando a onda, garantindo, e mesmo não dando certo e não, tudo bem, eu estou aqui para isso. Confiança. Eu tenho exercitado comigo algo com relação ao Arthur. Por infelicidade, quantas vezes o Arthur já acabou batendo carro? 3 vezes? Essas coisinhas mil, né? E ainda, não sei o que a gente falou, nossa, mas Arthur parece uma zica, não sei quem foi lá em casa que falou. Foi você, né? Eu falei, não, mas estranho mesmo, Arthur pega o carro, e coincidência ou não, ele foi comemorar um ano de aniversário aí do namoro dele, foi sequestrado do carro. Esse ano foi comemorar mais um namoro, chapuletaram o carro por trás. Eu nunca cheguei no Arthur, e eu não sabia que eu tinha que eu sou bem duro, viu? Nem imagina, a Regina sabe disso. Mas nesse particular, eu quero transmitir confiança ao meu filho. Porque se eu chegar para ele, mas você é um incompetente aqui, como é que você me faz um negócio daquele? E até mesmo porque nessas ocasiões, ele não estava errado. Mas é chato você ver o filho chegar com o carro que virou uma safoninha. Praticamente eu vendei agora o carro. E a gente está pagando aquele carrinho, nem meu é da Regina, nem dela é do pai, porque a gente está pagando por ele. Então veja, eu tinha essa pressão, a Regina viu, todas as vezes, eu nunca reagi acabando com ele. E isso faz com que o Arthur continue dirigindo, e ele dirige bem. Ele dirige bem. Confiança. Ali há um vínculo entre o pai e o filho, eu confio nele. Ele não é nenhum doido, por quê? Porque eu sei que eu já andei com ele, etc, etc. Ele transmite confiança, mais para mim do que para a mãe. Porque quando a Regina anda, ela fala, o Arthur tem um pezinho quente. Eu falo, mas eu ando com ele, não vejo nada. Seja o que for, há uma cumplicidade que eu confio, e essa confiança faz ele não pegar trauma, porque poderia. Se eu chegar nele, né? Ou até mesmo com a Regina, nessa área, olha, aconteceu, até mesmo porque é uma situação que qualquer um está sujeito. Pode ser que daqui a pouco eu chegue com o carro arrebentado. Aí o Arthur vai falar, legal pai, isso passa, pouco tranquilo, vai me confortar, não é porque você vai sair do meu almoço, mas confiança. Sim. Não, porque até no fundo, você sabe que ninguém saiu, vou bater o carro do meu pai para dar uma bronca em casa, né? Isso. Então até na hora de você tomar essa posição, você chega lá dentro a pensar, né? Fala, pô, eu vou brigar, vai ser muito problema. Bater atrás dele, ele estava parado no farol, então que nem você falou, você tem essa confiança, você sabe que ele não ia sair por aí igual um doido a ponto de causar um acidente, de que o carro seja machucar, bater o carro, essas coisas. A própria companhia de seguro já usa um fator que eles chamam de probabilidade não controlada. É 300 mil carros por mês na rua novos. Imagina. Então você imagina a chance de você... Mas não é mal dele não, porque chegou uma época que em 3, 4 meses bateram 5 vezes o meu carro. Até eu falei, meu... Nossa, o problema é de ano em ano. Cada vez uma situação parecida. Sim. O meu doutor eu comemorar aniversário de namoro, né? Você vai a pé e pode segurança. Você vai esquecer a comemoração. Vai de ônibus. Vai de ônibus que é melhor. Mas o que eu estou colocando aqui, e até ilustrando de forma prática, é que a convivência é que me dá confiança. É como você falou, ele não é nenhum doido, sempre acordado, menino jóia, meu filho. Não é meu filho não, é particularmente não. Ora, nós temos um relacionamento que nos permite confiar. Isso eu estou falando do filho, eu conto que filho é consequência. Que a vida conjugal começa aqui, você e o teu marido. Sabe como vai terminar? Só vocês dois. E aí onde precisa de haver essa confiança mútua.
né? Se a gente confia e quer investir num filho mesmo, que fale tudo, o que diria do marido e da mulher? Ora, se eu não tiver a confiança da minha esposa e ela tiver a minha confiança, que casamento é esse? E a falta de confiança gera o problema de receber, porque eu não confio em você. E essa confiança a gente joga ela para todas as instâncias. A confiança de fidelidade entre marido e mulher. Esse mesmo preletor que eu disse há pouco, ele falando sobre intimidade conjugal e tudo, ele deu uma tarefinha, vou repetir isso aqui porque está dentro desse campo. Ele disse que ele deu uma tarefa para os maridos chegarem em casa e dizer para a esposa, com luz acesa, olhar no olho dela e dizer: bem, você tem a convicção, a certeza, a plena convicção de que você é a única mulher da minha vida. E a tarefa para as mulheres é: olhe no olho dele e fala a verdade. O que está no seu coração? Qual é a confiança que a gente transmite? Ah, eu estou desconfiado de você. Há um hino nosso que diz que onde houver desconfiança, ai do amor, lembra? Onde houver desconfiança, ai do amor. Ora, o amor é um compromisso, é um vínculo de confiança. Então, a maneira como vocês vivem um com o outro é para solidificar essa confiança. Se a convivência não está gerando confiança, há alguma coisa errada na convivência. Porque a convivência é a vivência ali que adquire confiança. Eu estou aqui, a Gina viaja. Eu viajo, eu tenho confiança plena. Porque eu sei a mulher que eu tenho. E ela sabe o marido que ela tem. Agora, quando a gente começa a desconfiar do outro, a desconfiança vai para várias áreas. Não é só essa confiança em bens, usar o cartão de crédito, o dinheiro. Eu vejo muito, né, situação de esposa que tem dificuldade com relação a bens. O marido não abre mão um centavinho para pôr na mão da esposa. Eu quero troco. Você pôs a mão na minha carteira, só eu ponho a mão. Que desconfiança é essa? Cartão de crédito é só meu. Em casa, todos os meus filhos têm cartão de crédito. Eles não têm conta. A conta é minha. Eu estou ensinando eles a serem administradores e estou depositando confiança. Não tem nenhuma dificuldade com nenhum deles. Saturno vem bem salgadinho, mas no final do mês, opa, vamos sentar aqui. Gastou? Paga. O nome é do pai. Então eu estou aprendendo a honrar o meu nome, porque eu vou honrar o deles também. E eu estou dando um voto de confiança. De confiança. Ainda ontem o menino estava falando lá, né, o filho dele, que ele deu um cartão de crédito. O Ademar, né? É o mais novo, eu não sei quantos meninos. A gente foi para o Brasil, ele foi, que era amigo dele, e ele disse que deu para o filho dele um cartão de crédito, e ele não usa, né? Não usa. E deu. O que é aquilo? Confiança do pai. A gente precisa de ensinar a confiança aos nossos filhos. Primeiro depositando confiança neles. E se eles falharem, você não vai desconfiar, você vai educar para que eles sejam pessoas de confiança. Então é um processo. A gente aprende a confiar, porque a gente está vivendo despido em casa, de todas as imagens, de todas as roupas que a gente coloca socialmente, porque ninguém vê quem eu sou aqui, mas em casa a gente está despido. Então é ali onde a gente adquire confiança. E quando não há confiança, a comunicação está falhando. Porque há dúvidas, suspeitas em todas as áreas, que vão desde bens até a fidelidade conjugal. É doloroso, é terrível um casal que tem suspeição de onde está o marido e onde está a esposa. Será que ele foi trabalhar mesmo? Será que ele chegou atrasado hoje? Foi por isso ou tinha algo mais? Quando você começar a parar essa dúvida, para o mundo, trava, você tem que tratar, porque não pode. Isso não pode crescer no seu coração. Porque aí há do amor onde houver desconfiança. Quarto, terceiro. Diz aí? Existência de julgamento. Podemos entender o feedback como um julgamento dos nossos atos, assim que nossa individualidade está sendo desrespeitada. Isso, resistência a julgamento. Então é entender esse feedback como sendo um julgamento dos atos, e assim você começa a imaginar que a sua individualidade não está sendo devidamente respeitada, né? Ou seja, não resiste a julgamento.
Ora, nós seremos julgados de alguma forma. E eu diria que a forma mais clara e mais precisa de julgamento não é aquela que as pessoas estranhas fazem de mim. Qual é o melhor local onde o julgamento é mais direto e mais verdadeiro? Vamos lá. E quando você tem essa dificuldade e você resiste a ser julgado, o que você espera? É melhor ser julgado em casa, porque é uma julgação, é um julgar com amor. Porque quando você for julgado por gente de fora, é outro nível de julgamento. Ele pode te destruir às vezes, ou levar vantagem. Mas em casa, quem é que fica feliz de ver que a gente foi julgado e condenado em casa? A família toda sofre, porque você foi condenado pelo julgamento dela. Então ninguém fica feliz, mas é necessário, porque você vai corrigir o seu curso de ação e fazer de novo. Prosseguindo, agora o quarto. Síndrome de avestruz. Para escapar do predador, a avestruz costuma esconder a cabeça e deixa o resto à mostra. Algo semelhante pode nos acontecer quando percebemos a necessidade de mudança em nosso comportamento. Ok. Então esse é o problema, né? A avestruz é não vi, não vejo, não ouço. Então, a melhor maneira de fazer é você ficar no seu ostracismo, e é chamada aí de síndrome de avestruz. Eu não estou aqui, não estou ouvindo para falar o que quiser. É o silêncio. Resolve. O fato da tempestade vir e os problemas resolve o problema da avestruz? Não, o corpão dela está todo de fora, só a cabeça escondida lá. Pode tomar bocada de todo jeito. Porque não adianta você dizer, não estou sabendo, você está te derrubando. A ventania, você está sentindo que o vento vai te derrubar. Então não adianta ficar com a cabeça enfiada, não. Saia, abra os olhos, né? Sai do seu ostracismo e dê a cara a tapa. É outra maneira. Ok, vamos superar as dificuldades de dar e receber feedback. Feedback sempre existirá. As nossas palavras, ações e comportamentos são sentidos pelo nosso cônjuge, e este naturalmente reage. Nós também reagimos diante da atuação do nosso cônjuge, mas nem sempre o feedback produz resultados positivos. Algumas vezes isso acontece por falta de habilidade de quem dá o feedback, outras vezes por falta de receptividade de quem é alvo do feedback. É usar e receber como fonte de aprendizado. Precisamos superar as dificuldades de dar e receber feedback. Para isso devemos observar as seguintes recomendações. Primeiro, desenvolva o que? O desejo de compreender. Paul Tournier afirma o seguinte: a primeira condição para conseguir compreender é o desejo de compreender. Ou seja, começa primeiramente na vontade. Então dispõe a sua vontade, prepare o seu coração para aceitar. Porque quando a gente vai para uma conversa, a gente vai armado ou desarmado. Aqui a ideia é desarme, prepare de tal forma, tenha desejo, eu quero entender isso, eu quero compreender. Em vez de você se fechar e falar, tudo que disser, eu vou me defender. Não, abra mão do seu direito. A sabedoria popular diz a mesma coisa com as seguintes palavras: que o pior cego é aquele que não quer ver, e o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então não é melhor você abrir esses dois ouvidos que Deus te deu? Às vezes não damos ou recebemos esse feedback corretamente porque não temos o desejo sincero de compreender o nosso corpo. Porque desejar compreender pode significar humilhar. Se eu desejar compreender o que ela tem a me dizer, e o que ela tem a me dizer tem tudo a ver com a verdade, e a verdade é que eu estou errado, opa, então o final dessas coisas é que eu tenho que me humilhar. Então, para não me humilhar, então eu não quero nem saber, eu não interesso. Então, esta é a dinâmica de como aprender e receber esse feedback. Segundo, avaliar corretamente a importância das coisas. Às vezes não damos ou recebemos corretamente esse feedback porque as nossas exigências são altas demais. John e Beth Drescher afirmam que na geração passada, isso é um casal conselheiro, e eles fazem a seguinte afirmação sobre dar importância das coisas, de forma correta. E ele coloca o seguinte: na geração passada, referindo à geração anterior a deles, as expectativas para o casamento não eram muito mais do que estabelecesse, manter-se uma vida econômica, ter vários filhos e gozar uma vida juntos.
Mas hoje a situação é diferente, diz essa senhora. Até os maneirismos, maneiras, né? Ou hábitos que não se notam nos amigos e conhecidos casuais, em geral assumem uma importância desproporcional e provocam um extremo aborrecimento quando praticados em nosso companheiro. Eles apontam a solução dizendo: o casal mais feliz é aquele que consegue manter um senso de proporção sobre a importância relativa dos acontecimentos e atos. Resumindo, o que eles estão dizendo, né? Nós superestimamos manias no nosso cônjuge e julgamos aquilo como intolerável. Mas nós convivemos com um colega, convivemos na igreja, convivemos com amigos que brincam, manias muito violentas que a gente releva, a gente brinca com elas até. O que ele coloca aqui? Ele coloca exatamente isso. Quer dizer, aquilo que você suporta e tolera nos outros e até brinca e faz daquilo piadas e gracejos, em casa você não admite. E é o que ele está dizendo, que a geração passada, olha o que ele diz aqui, qual era a expectativa de casamento naquela época? Estabelecesse, manter uma vida econômica, ter filho e gozar da vida junto. Isso era alegria. Hoje são exigências. Não admite isso você é insuportável nisso. Ei, peraí. Ou seja, a nossa geração é extremamente exigente. Nós não toleramos o nosso limite. Tinha um programa do Chico Anísio lá, que tinha uma mulher que eles chamavam, dizia para lá, calada. Lembra? Calada. Nazaré. Nazaré. Lembra disso? Você vê, é insuportável. Agora, quem consegue conviver, é possível a gente conviver em casa. Nós temos os nossos jeitos e trejeitos, mas você não admite. Mas lá fora, é legal, é bacana. Maneira desproporcional. Uma exigência. Aonde você quer chegar? Você está querendo uma briga mesmo. Isso. Terceiro, dominar as reações emocionais depressivas. Algumas pessoas possuem exagerado senso de autodefesa. Estão sempre numa posição defensiva. Parece que Caim tinha essa marca em seu caráter. Quando Deus perguntou a ele, lá em Gênesis 4:9, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou tutor de meu irmão? Os irmãos lembram dessa expressão? Ou seja, dominar reações emocionais defensivas. O que Caim fez? Ele estava se defendendo. E chegou ao ponto de ser mais educado e disse: isso não é problema do senhor. Eu não sou caçador do meu irmão. Eu não sou tutor dele. Deus falou: o problema é seu. E aqui é a maneira de dominar reações emocionais depressivas. Ele estava saindo da defesa. E é comum. Todos nós temos a síndrome de Caim. Acaso sou eu responsável por isso? Acaso isso estava sob meu cuidado? O problema não é seu, é a transferência de culpa. Eu chamo isso de síndrome de Caim e de Abel. De Caim, melhor dizendo. Quarto, desenvolver habilidade no trato com o cônjuge. A Bíblia ensina, Provérbios 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza como no seu fruto. Muito rico esse texto. A morte e a vida estão no poder da língua. Que tipo de fruto você quer comer? Depende. Está com você. O feedback pode matar ou dar a vida no casamento. Quem não gosta de um elogio sincero? Quem não gosta de ser? Quem gosta de ser criticado? Para dar e receber corretamente, precisamos desenvolver a nossa habilidade no trato com nossos cônjuges. Elogiar, quando é caso para elogio, e criticar de forma amorosa, quando for uma crítica para levantar o outro. Isso é trato. A gente tem que aprender isso. Quinto, ser realista. Às vezes, queremos transformar o nosso cônjuge em outra pessoa. Sonhamos com um tipo de esposa ou marido e queremos que o nosso cônjuge seja a pessoa de nossos sonhos. Nesse caso, o feedback que damos ao nosso cônjuge terá uma forte dosagem de rejeição. John e Brash afirmam o seguinte: se estivéssemos começando de novo o nosso casamento, teríamos a decisão de viver e amar o parceiro real que temos e não imaginar o que sonhamos.
Ah, mas você tem que ver, o esposo daquela... o esposo daquela mulher lá, aquele senhor, nossa, que homem cortês, que homem delicado, mas você Porta. Porta. É uma porta. Olha, a questão é essa. Você casou com quem? Você não pode fazer da porta também um homem educado, cortês? Uma mulher respeitosa, educada? Sempre a grama do vizinho é mais gente. Isto é provocar. Isso é suscitar ciúmes. E inclusive, sabe o que? Dispor ao seu coração a amar o outro e ao outro. É assim que começa. Quando você vê um casamento terminando com infidelidade, ele não começou assim. Já tem satisfação, né? Exatamente. Olha, lembra o que Deus ordenou a, acho que foi Abraão? Era para limpar a cisterna, não tinha que abrir outra. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente entope a nossa cisterna de tanto lixo, entulho, e a gente precisa de abrir uma nova. Por que a cisterna está suja? Porque você entulhou ela de lixo. Por que a grama do vizinho sempre é mais verde? Você conhece? Talvez o vizinho está olhando para outra grama sua também, porque lá as coisas não vão bem também. Né? Quer dizer, essa questão de seja realista, viva o seu casamento, não o casamento do seu sonho. Já passou a fase de príncipe encantado. Só os nossos jovens, os nossos namoradinhos aí estão ainda. Calma aí, filho, põe o pé aí. A realidade é outra. Eles ainda vivem sonhando no mundo da lua, né? Geralmente, casamento, quando o filho dessa forma, o segundo também vai muito bem. Certamente. Também importa e o terceiro também vai muito bem. Por quê? Se não sendo acertado. Porque a gente é uma utopia viver no mundo da lua. O casamento que Deus sonho não é um casamento da sua realidade. E quanto mais você colocar sonho e realidade tentando fazer isso, vai dar problema. Seja realista. Você pode transformar o seu casamento num grande casamento. Não fique sonhando, não. Como diz o outro, não é sonhar acordar, é viver a realidade. Seja realista. Sexto, manter um relacionamento de confiança recíproca. A falta de confiança na competência ou nas intenções do cônjuge é um grande obstáculo à troca de feedback. Por isso, marido e mulher devem manter um relacionamento de confiança recíproca. Para isso é necessário que cada um tenha um cuidado de não emitir opinião apressada, especialmente sobre assuntos de que não entende o suficiente para opinar. É necessário também fazer uma purificação das intenções, pois temos uma extraordinária capacidade de comunicar até aquilo que não queremos. E o nosso cônjuge percebe logo se as nossas intenções não são as melhores. Quando há entre os cônjuges um relacionamento de confiança recíproca, o feedback será corretamente dado e corretamente recebido. Ou seja, mantenha um relacionamento em que essa confiança recíproca cresça mais e mais. Investir no casamento. Todo casamento precisa disso. Né? E quanto mais passam os anos, mais investimento precisa. E mais extraordinário fica o relacionamento. E mais próximo daquele sonho começa a chegar. É por isso que a gente está vendo aí casamento de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Onde os cônjuges começam a ser até parecidos, já fazendo o mesmo povo. Como eles começam a ficar próximos? Sabe por quê? Porque eles caminharam junto. Comeram mais do que um saco de sal. A gente comeu uma colher já está achando que é muito, né? Você não imagina tanto sal que vocês vão ter para comer até a vida, até o Senhor chamar um dos dois. Conclusão. Existe uma constante intercomunicação entre as pessoas. Tudo aquilo que dizemos ou fazemos causa um efeito no nosso cônjuge. E este reage imediatamente. A reação pode ser de alegria ou tristeza, de dor ou prazer, de satisfação ou indignação. É este retorno que chamamos de feedback. Ele ajuda o nosso cônjuge a manter ou mudar o seu comportamento. Por isso, precisamos estar atentos para que o nosso feedback seja dado e recebido corretamente. 1 Coríntios 14, 8. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? A questão é a seguinte: que tipo de trombeta está sendo dada entre vocês? E o texto é: se ela der um som,
que confunde, quem vai preparar? Então que o som entre vocês seja um som perfeito, que haja sintonia, que você capte bem o que a esposa quis dizer, o que ela tenciona dizer, o que o teu marido ouviu e o que o teu marido pensou que ouviu. Seja muito claro disso. E não saia do ambiente sem saber. E aí ouviu bem o som, entendeu bem? Se não entendeu, ok, então vamos começar de novo. Eu vou dar um pouquinho mais de potência, eu vou tirar isso aqui. Ficou legal, ouça, o som está vendo dado. Quando isso acontece, significa alcançou o coração do Deus. Então, receber o dado é essencial. Ok? É essencial para a sobrevivência e subsistência de uma relação que deve mudar até a próxima palavra. Que Deus assim abençoe vocês, me abençoe a minha Regina, abençoe-nos como família, porque o nosso desejo e o nosso propósito não é outro senão de glorificar a Deus através de um casamento, que a comunicação esteja em perfeita harmonia, em perfeita sintonia.